Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, para que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz dentro de suas muralhas e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Este salmo fala sobre a cidade de Jerusalém como representante de tudo aquilo que é bom e importante para o povo, para o salmista em particular. Matthew Henry fala sobre os tronos mencionados no verso 5 como sendo a garantia de juízo, de justiça, a proteção dos direitos civis dos israelitas, bem como os tronos de Davi que asseguram a pureza eclesiástica, a pureza do sistema sacrificial, a pureza do templo. Então, este salmo fala sobre esta cidade que é o ícone, o símbolo da presença de Deus, onde se encontra o templo, onde os sacrifícios são oferecidos, onde as tribos de Israel vão, de acordo com o Antigo Testamento, a lei, pelo menos 3 vezes por ano. E assim o povo se alegra e o salmista se alegra com aquela que é a cidade do grande rei. E nesse sentido, então, nós encontramos 3 ênfases no salmo. A primeira delas é que este é um lugar de alegria. E isso você encontra do verso 1 ao verso 4, como acabamos de ler. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que você que é construída como uma cidade sólida, uma outra versão diz uma cidade compacta. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. É um local de alegria e de experiências positivas. Nós sabemos que, de acordo com a história, este não foi bem o caso antes de Cristo e durante Cristo, nem tem sido a experiência depois de Cristo. Todavia, o ideal de que o ser humano experimente a alegria na presença do Senhor continua. Jerusalém serviu como símbolo desta presença, mas mesmo nos dias de Davi, nós sabemos pelo Antigo Testamento o grande transtorno que aconteceu entre ele e o filho, e como o filho esperava que justiça fosse feita, e ele então reclama o trono para si, ele reivindica o trono para si, cria uma rebelião, e assim ele usurpa o trono que é do próprio pai, dizendo, ele não faz justiça, eu farei. E para isso você precisa conhecer um pouco o seu Antigo Testamento. Mas o fato é que não somente nos dias de Davi, Jerusalém viveu momentos difíceis, nós temos nos próprios lábios do Senhor Jesus Cristo referências doloridas a Jerusalém, como aquele lamento que ele profere sobre a cidade. Ó Jerusalém, Jerusalém, se hoje tão somente você soubesse quem lhe pode de fato lhe dar a paz, mas isto hoje está oculto aos seus olhos. E assim Jesus fala sobre esta Jerusalém, um dia tão importante e ao mesmo tempo tão cheia de histórias complexas. E assim tem sido desde Cristo até hoje, momentos de grande beleza na história daquela cidade, bem como momentos de grande tristeza, profunda tristeza. E assim nós temos que, de acordo com o Salmo, por causa da presença do Senhor na cidade em função do templo, este deve ser um local de alegria,
um local de experiências boas. Mas em segundo lugar, este é um local de segurança. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Como rei, existe uns tronos somente. Mas aqui eu creio que o Salmo esteja falando dos príncipes que exercem justiça sobre o povo. Aqueles que, juntamente com o rei, ajudam o mesmo em sua monarquia a estabelecerem os direitos civis e os direitos religiosos, a proteção dos interesses do cidadão, bem como a proteção dos interesses do adorador. E aqui nós temos então os tronos que estão unidos nesta missão única de proteger os interesses de todos. E desta maneira então nós temos no Salmo 122, verso 5, que este é um lugar de segurança, onde deve existir uma atitude reverente, tanto da parte daqueles que exercem autoridade e juízo, quanto da parte daqueles que vão até a cidade para receberem justiça e juízo. E assim, Jerusalém é aqui descrita como um lugar de alegria, um lugar de segurança. O verso 6 ao verso 9 dizem: orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz dentro de suas muralhas e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. E assim, do verso 6 ao verso 9, nós temos este salmo descrevendo Jerusalém como sendo um lugar de prosperidade. Obviamente que este não é um ensino político, muito menos partidário. Este não é um ensino com relação à existência humana somente. Este é um ensino de caráter espiritual. Eu sei pela história geral, eu sei pela história da redenção revelada nas Sagradas Escrituras, que Jerusalém um dia foi violada pelos babilônicos e eles entraram e destruíram. Então existiram momentos em que prosperidade ali não estava presente. Você leia as Lamentações de Jeremias e você verá como a descrição é gráfica de uma cidade e de um povo totalmente assolados. Então, este salmo de fato não está falando sobre, de uma maneira absoluta, sobre um local no Oriente Médio, chamada Jerusalém, a cidade do grande rei. Nós estamos aqui usando Jerusalém como uma referência, como uma analogia àquilo que é verdade para todos nós, que nós devemos viver, experimentar momentos de alegria, de segurança e prosperidade, obviamente em Cristo, onde quer que estejamos, e finalmente na Nova Jerusalém. Então, existem aspectos do Salmo que são históricos, mas existem aspectos do Salmo que são espirituais. E assim nós encontramos esta cidade, mesmo tendo uma história de belezas e de coisas não tão belas, de momentos de grande alegria e de momentos de grande lamento. Um momento quando Jesus adentra a cidade e é aclamado Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, e alguns momentos depois, alguns dias depois, a mesma cidade está gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas esta cidade, ela é símbolo de todas as cidades, não é? Aquilo que deveria acontecer em nossa cidade, ela deveria ser um local de alegria, de segurança, de prosperidade. Deveria ser um local de experiências boas, deveria ser um local de atitude irreverente, deveria ser um local de linguagem positiva. Observe como o Salmo termina de 6 a 9 falando bem das pessoas que estão em Jerusalém. Imagine se todos os cidadãos de uma determinada cidade, todos os cidadãos e cidadãs de Dourados, por exemplo, resolvessem unanimemente começarem a falar bem da cidade. Nós abençoaremos a cidade.
nós falaremos bem da cidade. Isso não significa esconder a realidade, fazer de conta que as coisas não são como de fato são, mas começar um processo de mudança pela habilidade de falar bem da cidade, de falar bem dos cidadãos que habitam na cidade, de falar bem dos vizinhos, de falar bem do meu próximo. Imagine se todos nós resolvêssemos unanimemente, num determinado momento, agirmos assim, desta maneira. Eu tenho certeza que as coisas começariam a mudar. E assim, podem mudar. E eu tenho certeza que a nossa cidade se torna um local de boas experiências, de atitudes reverentes e de linguagem positiva. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Se você não está no Mato Grosso do Sul, coloque o nome da sua cidade. Mas para nós que vivemos aqui em Dourados, orem pela paz de Dourados, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz dentro dos seus limites e prosperidade em suas câmaras municipais. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você, Dourados. Por amor da casa do Senhor e do nosso Deus, eu buscarei o seu bem, cidade de Dourados. Imagine se todos nós nos uníssemos nesse sentido, nesta atitude de experimentarmos coisas boas, de falarmos reverentemente e agirmos com uma linguagem positiva e com atos positivos em nosso local de habitação. Quão maravilhoso seria! Agora, se este é o caso historicamente, quanto mais deve ser espiritualmente. Por isso, eu devo falar bem da Nova Jerusalém, que é o local do nosso destino espiritual, onde não somente existe referência à presença, mas a presença do Senhor é de fato a cidade nova de Jerusalém, a cidade do grande rei, não do grande rei Davi, mas do grande rei dos reis, Jesus Cristo. Onde os tronos existem para a segurança, para a proteção dos direitos. Não somente tronos de homens como Davi e dos anciãos de Jerusalém, mas o trono sobre o qual o Pai está assentado e à destra dele o Filho bendito Jesus Cristo. E assim, não somente existe o desejo de que a cidade experimente paz, e é bom que o ser humano deseje a paz, mas quanto mais quando o Senhor Jesus estabelece a paz dele sobre o seu próprio povo. E assim eu gostaria de terminar lendo Lucas capítulo 13 como uma advertência para que nós nunca desprezemos e nunca usemos de maneira negativa a paz que Cristo oferece. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: vai embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, respondeu: vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os seus próprios no ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. E eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. E a minha oração é que nós possamos aprender com o Salmo 122 a bendizermos o local onde estamos, a desejarmos o bem daqueles que nos cercam e assim experimentarmos coisas boas onde nós nos encontramos, não em função do local em si mesmo, mas em função da bênção do Senhor Deus sobre nós, aqui nesta cidade ou em qualquer outro lugar onde você
se encontre, mas que fundamentalmente e finalmente nós encontremos em Cristo a bênção, as palavras abençoadoras que nos encaminham nesta vida e rumo à nova Jerusalém. E que o Senhor assim nos abençoe e que para este fim Ele nos ajude, o de experimentarmos a paz dEle, que excede todo o entendimento, hoje e sempre, aqui até chegarmos na nova Jerusalém. E que para este fim Ele mesmo nos ajude. Deus abençoe e até a próxima.